2 Coríntios capítulo 1, versículos 3 e 4, diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Você já passou por momentos em que o seu sofrimento parece que não ia acabar? Momentos em que a esperança se tornava quase impossível? Perdas, doenças, crises familiares, situações que nos deixam sem chão. É nessas horas que surge a pergunta: onde encontrar forças para continuar? A segunda carta de Paulo aos Coríntios nos conduz a uma resposta poderosa, que pode ser a resposta para essa pergunta. Paulo era um homem que enfrentou perseguições, naufrágios, prisões. Ele chegou a declarar que poderia morrer a qualquer momento. Ainda assim, ele gastava boa parte do seu tempo louvando a Deus. Como é possível ter esse tipo de fé que canta esperança em meio à dor? Hoje eu quero, junto com você, mergulhar no contexto dessa carta. Entender quem é o Deus de toda consolação, mencionado aqui pelo apóstolo, e descobrir como esse Deus transforma o nosso sofrimento em instrumento de consolo para outros. Eu convido você a abrir o seu coração, porque o mesmo Espírito que consolou Paulo quer consolar você hoje e usar a sua vida para abençoar outros. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like aqui no vídeo, porque quando você dá o like, o YouTube recomenda essa mensagem para outras pessoas. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal e a fazer parte dessa grande comunidade de fé, de pessoas que buscam o conhecimento e a graça de Deus todos os dias aqui, através de breves reflexões. Se inscreva e ative o sininho das notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser nos apoiar, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Irmãos, Paulo escreveu essa carta em meio a muitas turbulências no seu ministério. Depois de enviar a primeira carta aos Coríntios, de fazer uma visita dolorosa e escrever uma carta severa, ele então recebe boas notícias do arrependimento dos coríntios. Ainda assim, havia falsos mestres que questionavam a sua autoridade apostólica, porque ele apresentava fraqueza. Diferente de outras cartas doutrinárias, 2 Coríntios revela o coração vulnerável de Paulo. Ele aqui se apresenta como um líder que chora, que tem medo, que quase perdeu a esperança, mas ao mesmo tempo ele mostra como Deus o sustentou. Essa carta nos ensina que o verdadeiro ministério não se baseia em triunfos humanos, mas na suficiência de Deus em meio à fraqueza. Em 2 Coríntios capítulo 12, do verso 7 ao verso 9, Paulo escreveu o seguinte: Para impedir que eu me exaltasse,
por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele, o Senhor, me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Logo no início da carta aos Coríntios, da segunda carta aos Coríntios, Paulo eleva um cântico de louvor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Pai das misericórdias, ele está dizendo, um Deus que expressa ternura, cuidado e graça abundante. Toda compaixão se origina dele. E Deus de toda a consolação. A palavra grega paraklesis, usada aqui, significa encorajamento que fortalece. A consolação de Deus não é só um alívio passageiro. Esse é o mesmo termo usado para o Espírito Santo, o Paracleto, o nosso Consolador, mencionado por Jesus em João capítulo 14. Deus não nos consola só para que a gente se sinta melhor, mas Ele faz isso para nos dar coragem e firmeza em meio às provações. Paulo fala com autoridade porque ele mesmo foi sustentado por Deus. Paulo atravessou aflições extraordinariamente severas. E no meio dessas aflições, ele teve uma profunda experiência do consolo divino. No final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare isso pela fé. Deus de misericórdia. Apenas isso. Deus de misericórdia. Olha só, o apóstolo Paulo nos dá um propósito para o consolo que nós recebemos. Por que Deus nos consola? Para que a consolação que recebemos dele, através da consolação que recebemos dele, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Deus não desperdiça a dor de seus filhos. O autor A.W. Tozer escreveu o seguinte: Deus nunca desperdiça uma dor imerecida na vida de seu servo. Ele a usa para ministrar graça a outros. Quem já enfrentou, por exemplo, o luto, pode confortar melhor uma pessoa enlutada. Quem já venceu uma crise de desemprego pode encorajar alguém que esteja passando pela mesma situação. Assim como uma vela acende outra, sem perder a sua chama, a vida consolada por Deus acende a esperança em outras vidas. E o apóstolo Paulo reforça: assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Quanto maior a provação por amor a Cristo, maior o consolo que Ele derrama sobre nós. Jesus prometeu o seguinte: no mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Essa carta nos lembra, irmãos, que nós não estamos sozinhos em nossas dores. Nós temos um Deus que é Pai misericordioso e Consolador fiel. Ele entra nos vales mais sombrios e Ele nos levanta quando nós pensamos que não vamos conseguir suportar. Esse consolo de Deus não é apenas para nós, é para transbordar na vida de outros. A sua dor, as suas cicatrizes podem se tornar remédio para alguém. O sofrimento, quando entregue a Deus,
se transforma em testemunho, em ministério e em fonte de esperança. Hoje, se você está passando por alguma tribulação, eu quero que você saiba de uma coisa: Deus quer consolar você. E se você já recebeu ou se você já está recebendo esse consolo, Deus quer usar a sua vida para consolar outros. Amém? Nesse momento, eu quero orar por você. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, alguém que você sabe que está passando por uma dificuldade, por uma prova, por uma tribulação, coloque o nome dessa pessoa aqui. Talvez seja você mesmo. Escreva o seu nome, o nome do seu filho, da sua filha, de alguém da sua família que precisa ser alcançado por essa oração. E se o Espírito Santo também te trouxer à mente alguma situação específica que tem tirado a sua paz, que talvez esteja sendo um espinho na carne para você, escreva ela aqui nos comentários e coloque essa expressão: Deus de misericórdia. Deus de misericórdia. Vamos falar com Ele agora. Senhor Deus, Pai das misericórdias, Deus de toda consolação, nós nos aproximamos de Ti nesse momento, reconhecendo, Senhor, que muitas vezes as nossas tribulações podem ser usadas pelo Senhor para nos ensinar muitas coisas. Muitas vezes, ó Deus, nós temos enfrentado situações que aos nossos olhos humanos nós não podemos suportar. Mas a Tua palavra nos lembra que o Senhor está conosco em todas as nossas aflições. Obrigado pela Tua palavra. Eu peço que o Teu Espírito Santo, o nosso Consolador, visite agora cada coração que está orando junto comigo. Visita essa irmã, visita esse irmão. Derrama o Teu bálsamo sobre as feridas emocionais, físicas e espirituais. Que cada lágrima derramada aqui, Senhor, seja recolhida por Ti e transformada em força e em fé renovadas. Assim como o Senhor consolou o apóstolo Paulo em suas lutas, consola também, ó Deus, essa pessoa que está enfrentando um momento de perda, de luto, de enfermidade. Essa pessoa que está passando por uma crise familiar, por uma crise financeira, uma crise espiritual. Coloca dentro do nosso coração a certeza, a convicção de que mesmo nos vales mais profundos, nós não estamos sozinhos. O Senhor nos alcança aonde nós estivermos. Usa-nos, ó Deus, como instrumentos de consolo. Que as nossas cicatrizes e as experiências que passamos se tornem testemunho, que tragam esperança àqueles que estão sofrendo. Ajuda-nos a sermos canais do Teu amor, abraçando e apoiando aqueles que estão feridos. Nós Te pedimos, ó Deus, pela fé, que em cada casa, em cada família representada aqui nos comentários desse vídeo, haja paz, alegria, conforto, consolo. Que em cada coração aflito, o Senhor entre com esperança. Que em cada mente ansiosa haja descanso em Ti. Que possamos viver a verdade de que o Senhor é o Deus de toda consolação, o Deus de misericórdias. É por isso que nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Deus não esqueceu de você. Deus não te abandonou. E Ele pode usar a sua dor como testemunho para abençoar outras vidas. Você é consolado para consolar. Você é curado para curar. Você é ajudado por Deus para que você
seja capacitado a ajudar outras pessoas. Amém? Se essa mensagem falou ao seu coração, não guarde ela só para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos. Mande para todos os grupos que você participa. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas, irmãos. Se você não quiser mandar para um grupo, escolha 3 pessoas pelo menos aí no seu WhatsApp e mande para essa pessoa. E deixe que o Espírito Santo opere a obra na vida dele e na vida dela. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Que a paz do Senhor esteja com você e com a sua família. Eu quero que você ouça com atenção a palavra que Deus tem para a sua vida hoje. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4. Diz assim: Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Tem uma outra tradução que diz assim: Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Deus vê cada lágrima, Ele escuta o seu choro, Ele ouve os seus pensamentos e Ele sabe o tamanho da tristeza que você tem carregado. Hoje, Ele está te oferecendo consolo. Ele está te dando o abraço eterno. E Ele te dá aquilo que o mundo mais tenta te roubar: a paz. A verdadeira paz que vem de Deus. Não a paz que vem através de bens materiais, de títulos, a paz que vem pelo prestígio ou por causa de uma boa reputação. Em Filipenses capítulo 4, verso 7 diz assim: E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Talvez você esteja chorando há muito tempo e tem clamado em silêncio todos os dias. Deus tem visto o seu pranto. Deus recebe o seu clamor e Ele não te deixa sozinho. É interessante a gente olhar para essa passagem porque a gente começa a se perguntar: como pode acontecer isso? Felizes são os que choram? Parece meio contraditório. É o mesmo que dizer assim: o ganhador vai ser aquele que perder. Mas a verdade é que no reino de Deus, a lógica é essa mesmo. Perder para ganhar. Morrer para viver. Ser o último para então ser o primeiro. Na presença do Senhor, os humilhados serão exaltados. Os fracos vão receber força. E aqueles que têm medo vão encontrar proteção, coragem e paz. Mas sabe por que Jesus pôde dizer isso com tanta certeza? Porque Ele mesmo chorou. Jesus sabia o que era sentir a dor, de verdade. Ele chorou quando viu Marta e Maria sofrendo pela morte do seu irmão Lázaro. Ele chorou por Jerusalém, por ver um povo escolhido por Deus se afastar desse mesmo Deus. Jesus não apenas falou sobre receber o consolo do Pai em meio à dor. Ele viveu o luto, a perda, a saudade. Por isso, quando ele diz que quem chora é feliz, ele está revelando algo que só quem passou pela dor poderia dizer. Existe um tipo de lágrima, sabe, irmãos, que atrai a presença de Deus. Tem uma dor que não é ignorada. Uma tristeza que é transformada em força. E o próprio Jesus nos ensinou isso com lágrimas nos olhos. Tem gente que usa a dor como desculpa para continuar vivendo longe de Deus. Pessoas que
até choram na presença do Pai, mas não entregam a sua vida para Ele. Tem gente que sofre por causa do pecado, mas não se arrepende. A pessoa desabafa, mas não muda. Ela continua sendo derrubada pelas tentações. Mas o Espírito Santo não consola quem não quer consolo. Ele consola quem se rende a Ele. Jesus não disse assim: felizes são os que reclamam, nem felizes são os que se fazem de vítima, ou felizes aqueles que se arrependem, choram, mas no dia seguinte voltam para o mesmo erro. Ele falou dos que choram, mas daqueles que choram com o coração voltado para Deus. Dos que choram porque reconhecem que não conseguem resolver as coisas sozinhos. Deus recolhe as nossas lágrimas e as transformam em arrependimento, em perdão e em mudança de vida. Deus vai mudar a sua vida. Ele vai mudar a sua realidade. Eu creio nisso. A tempestade que você está vivendo hoje vai se tornar motivo de alegria amanhã. Aquilo que hoje tem te causado ansiedade, dor, medo, tensão, vai ser aquilo que você vai contar lá na frente com gratidão, quando você for falar de onde Deus te tirou e para onde Ele está te levando. No final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé o seguinte: a alegria virá pela manhã. Amém? Você pode escrever isso com fé. A alegria virá pela manhã. Faça algo diferente hoje. Ao invés de apenas reclamar daquilo que tem te ferido, ao invés de ir desabafar mais uma vez com alguém e se arrepender logo depois de ter se aberto, ou ao invés de ir para as redes sociais postar alguma indireta em relação a essa dor, entregue isso que tanto te dói, isso que tanto tem te prejudicado nas mãos do Senhor. Entregue tudo nas mãos dele e permaneça na presença do Senhor até que ele venha, até que você sinta a presença do Consolador. Eu quero orar por você agora. Em nome de Jesus, vamos orar juntos. Eu vou orar daqui e você ora daí onde você está. E eu peço a Deus que, enquanto essa oração estiver sendo feita, você consiga sentir a poderosa presença do Espírito Santo aí do seu lado. Se Deus lembrar você de alguém por quem você tem orado, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se você se lembrar de alguma circunstância que tem tirado a sua paz, que tem te feito sofrer, escreva ela aqui nos comentários e vamos orar uns pelos outros. A oração tem poder. A oração feita em nome de Jesus tem poder no mundo espiritual. Vamos falar com Deus. Pai amado e querido, obrigado por essa palavra de hoje. Obrigado por mais uma vez ter nos mostrado o teu amor, a tua misericórdia e por ter nos revelado um novo caminho. Nos perdoe, ó Deus, por cada um dos nossos pecados. Purifica o nosso coração e nos ajuda a sermos mais parecidos com Jesus, todos os dias. Que o inimigo não consiga mais causar confusão na mente dessa pessoa que está me ouvindo agora. E que ela consiga discernir a tua voz em meio a tantas outras vozes que querem tirá-la do centro da tua vontade, que querem tirar essa pessoa dos teus caminhos e dos teus propósitos. Espírito Santo, convence esse coração. Faça com que haja um verdadeiro arrependimento e uma mudança de vida a partir de hoje. Ó Deus, tem pessoas me ouvindo nesse momento que estão com o coração partido. São tantas lutas, tantas dificuldades, tantas tribulações e medos que têm cercado essa pessoa, que muitas vezes a única oração que ela consegue fazer é chorar, em silêncio,
quando ninguém mais está acordado. Ela tem estado com o coração em ruínas, prostrada diante da tua presença e sem conseguir dizer uma única palavra. Mas o Senhor entende esse pranto como um clamor, como uma oração. Como está escrito na tua palavra, em Romanos capítulo 8, quando o apóstolo Paulo escreveu que o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Nós cremos nessa palavra, Deus. Espírito Santo, leve tudo aquilo que não está sendo expresso por meio de palavras ao Pai e atende a esse clamor. Ouve, Senhor, essa oração enfraquecida, silenciosa, mas que está sendo feita com sinceridade. Traga o consolo para essa irmã, para esse irmão. Abraça essa pessoa que está me ouvindo agora e faz com que ela se sinta acolhida em teus braços. Manifesta o teu poder agora, aonde quer que ela esteja, e que ela sinta, ouça e entenda que o Senhor está bem ali com ela, dentro dela, fazendo com que as coisas mudem, trazendo a paz e a serenidade em meio ao caos que ela tem vivido. Eu apresento diante do Senhor cada pedido de oração que foi colocado aqui nos comentários desse vídeo. E também aqueles que ficaram na mente daqueles que estão me ouvindo, porque não tiveram coragem ou mesmo porque não conseguiram comentar por qualquer motivo. Olhe para cada situação, para cada vida. Olha, Pai, para essa mãe solteira que chora todas as noites se sentindo diminuída, abandonada por quem prometeu amor e cuidado a ela. Sustenta essa mulher. Não deixe que ela se afunde nessa dor como se a vida tivesse acabado. Mostra que o Senhor ainda tem uma história para ser escrita para ela. Que o Senhor ainda é o sustento, a presença, o abrigo e o futuro dela. Ó Deus, eu apresento diante do Senhor essa pessoa que tem lutado contra as enfermidades. Essa pessoa que está me ouvindo e que talvez esteja lidando com uma doença que ninguém conhece, que ninguém entende. Ou essa pessoa que até já foi desenganada pelos médicos. Nós cremos que o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor tem poder para curar, para restaurar, para transformar exames, laudos e diagnósticos. Toca agora nesse corpo. Toca no lugar dessa enfermidade, Pai. Fortalece o coração de quem está passando por um tratamento, por uma quimioterapia. Consola aqueles que têm participado desse processo. Os familiares, os que estão cuidando, os que estão acompanhando. Eu coloco diante do Senhor todas as pessoas que esperam hoje uma resposta. Eu oro por essa pessoa que está enfrentando uma crise no seu casamento, pela esposa que ora sozinha todos os dias, pelo marido que já não sabe mais o que fazer, que já perdeu as esperanças, por esse casal, Deus, que ainda se ama, mas que está ferido, cheios de mágoas, distantes, mesmo morando dentro da mesma casa. Visita esse lar agora e restaura o amor, quebra o orgulho e promova o perdão. Traga reconciliação. Não permita que essa família seja destruída. Sopra com o sopro do teu Espírito Santo um fôlego de vida sobre essa casa. Eu apresento ao Senhor a vida financeira dos teus filhos. Tem pessoas aqui, ó Deus, ouvindo essa palavra, que estão com as contas atrasadas, com aluguel vencido, com medo de não conseguir comprar o básico para o seu sustento. Tem mães orando por filhos que estão desempregados.
Tem trabalhador se sentindo humilhado por não ter mais recursos para sustentar sua família. Abre as portas, Pai. Traz sabedoria. Multiplica o pouco e honra a fé dessa pessoa que não desistiu, mesmo passando por tanta vergonha e por tantas dificuldades. Que o Senhor atenda a cada pedido que foi escrito aqui, segundo a tua vontade, mesmo aqueles que não foram mencionados por mim. Que a vontade do Senhor seja feita, que cada oração escrita nos comentários, cada clamor feito em silêncio, cada lágrima derramada diante de ti, seja acolhida pelo Senhor. E que essa pessoa tenha a resposta dos céus ainda hoje. Nós confiamos que o Senhor está no controle de tudo, de todas as coisas. E é por isso que nós oramos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Receba essa palavra no seu coração. Deus conhece as suas lágrimas. Deus conhece a sua dor, o seu pranto. E no tempo certo, Ele vai te dar a vitória, o milagre, a resposta, o alívio nas suas dores ou a força para que você continue lutando. Amém? Antes de sair, dê o like no vídeo. Quando você dá o like, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. E é assim que nós conseguimos falar do amor de Deus para milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, se inscreva no canal, conheça os nossos outros vídeos e quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está na descrição do vídeo. E se essa mensagem abençoou a sua vida, não guarde só para você. Compartilhe essa palavra. É só você clicar aqui, no botão compartilhar e aí você vai selecionar a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos. Mande essa palavra para pelo menos 3 pessoas que você conhece e deixe que o Espírito Santo complete a obra na vida delas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça de Deus, que as bênçãos do Senhor e que a misericórdia dele estejam sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Deus tem algo poderoso e transformador para você hoje. Deus quer e pode operar um mover sobrenatural na sua vida hoje. Se você ainda não está recebendo essas orações todos os dias pela manhã, mas gostaria de receber, é muito simples. Logo abaixo aqui no vídeo, aqui do lado de cá, você vai ver um botão escrito assim, inscreva-se. Clica nesse botão, é gratuito. E quando você se inscreve, você registra o seu nome nessa corrente de fé, nessa grande família que busca a Deus todos os dias. E aí você ativa o sininho das notificações, porque toda vez que eu estiver aqui, toda vez que subir uma nova oração, uma nova palavra, ela vai chegar direto aí no seu celular. Você vai ser avisado. Irmãos, a palavra que eu quero ler com você hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 31. Esse é o momento em que Pedro, no meio da tempestade, decide sair do barco e andar sobre as águas, indo ao encontro de Jesus. Mas no meio do caminho ele começa a afundar, porque ele sentiu medo. E o versículo, a passagem que eu quero ler, diz assim: imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé. Por que você duvidou? Esse momento aqui, que eu faço todos os dias, ele não tem a ver com religião.
não é sobre uma placa de igreja. Aqui é sobre Deus. É sobre você e Deus. Cada ser humano tem a sua maneira de se relacionar com o Criador. Você tem uma maneira única de exercer a sua fé. Por exemplo, tem gente que ora de manhã. Tem gente que só consegue orar quando todo mundo já foi dormir. Tem gente que fala com Deus em voz alta. E tem pessoas que oram só no pensamento, em silêncio. Alguns oram dentro do carro, indo para o trabalho. Outros oram enquanto estão caminhando. Tem gente que sente a presença de Deus ouvindo um louvor. E também tem gente que só consegue falar com Deus com a luz apagada, mas com o coração aberto. Ou seja, cada um se aproxima de Deus do seu jeito. E Deus escuta todas as orações. Deus vê cada pessoa em secreto. Ele é o mesmo. E ainda que cada pessoa se relacione com Ele de maneira diferente, Deus é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Ele não muda, Ele não se cansa, Ele não esquece de ninguém e Ele não se esqueceu de você. E o Espírito Santo manda te dizer hoje, nada é impossível para Ele. Nada. Você crê nessa palavra? Então escreva aqui nos comentários, nada é impossível para Deus. Amém? Declare isso pela fé. Muitas vezes, irmãos, Deus olha para nós e diz as mesmas palavras que Ele disse para Pedro, naquele momento em que Pedro começou a afundar. Como é pequena a sua fé. Por que você duvidou? Por que você está duvidando do Deus que criou os céus e a terra? Do Deus que já tirou você de lugares dos quais você achava que não sairia mais? Por que você tem duvidado de um Deus que já te deu livramentos que nem você mesmo soube explicar? Do Deus que já fez o improvável na sua história? Você pode pensar assim, pastor, mas isso aí foi no passado. Naquele tempo eu recebi um milagre. Foi com o meu filho, com a minha filha, com alguém que eu amava. Deus curou naquela época, Deus agiu. Deus mostrou que estava comigo, mas agora parece que tudo se esfriou. Sabe qual é o problema, irmãos? Deus não mudou, Deus não muda, mas a sua fé mudou. A dúvida entrou no seu coração e o medo agora faz morada. Pedro começou a olhar para os lados e teve medo. Ele viu o milagre diante dos seus próprios olhos. Jesus em carne e osso andando sobre as águas. Pedro viu o sobrenatural se manifestando e mesmo assim ele afundou. Sabe por quê? Porque o medo falou mais alto do que a fé. Você tem clamado por cura. Você tem pedido por um milagre. Eu vejo aqui os comentários dos vídeos. Eu vejo os pedidos de oração. Mas no fundo, você tem deixado o medo, a dúvida, o pecado, o desânimo, tudo isso ocuparem o lugar que deveria ser do Espírito Santo. Se você quer viver o sobrenatural, você precisa lidar com as coisas naturais que estão te enfraquecendo. Tem coisa que você está deixando crescer dentro de você e que precisa ser cortada pela raiz. Pensamentos e sentimentos que não vêm de Deus, palavras que não edificam, pecados escondidos que te envergonham e te afastam de Deus, sentimentos que só te afundam. A cura está disponível, em nome de Jesus. Eu quero clamar a Deus hoje sobre a sua vida, a palavra que está escrito em Êxodo capítulo 15, verso 26. Eu sou o Senhor, o Deus que cura vocês. Que nós possamos tomar posse dessa palavra. Agora, eu quero declarar sobre a sua vida e sobre a vida da pessoa por quem você está orando o que está escrito em Jeremias capítulo 30, verso 17. Eu trarei saúde para você
e curarei as suas feridas. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Eu quero tomar posse junto com você de Isaías 53, versículo 5. Ele foi ferido por causa dos nossos pecados e esmagado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. A sua cura está em Jesus. Escreva aqui nos comentários o nome da pessoa por quem você está orando, ou a causa pela qual você quer que nós oremos hoje. Ou coloque o seu próprio nome, o nome da sua família, porque eu vou orar pela sua vida agora. Amém? Eu vou pedir a Deus que te conceda a vitória, que Ele te conceda a cura, o milagre, a provisão, as portas abertas, em nome de Jesus. O Senhor quer e pode fazer isso na sua vida. As coisas vão acontecer segundo a vontade de Deus, no tempo de Deus. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Amém? Vamos falar com Ele nesse momento? Deus amado e querido, nós te agradecemos por esse dia. Te louvamos por essa oportunidade de escutar essa palavra tremenda que o Senhor falou ao nosso coração hoje. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos vivos, respirando e podermos aprender um pouco mais de Ti, te conhecer um pouco mais. Pai, eu quero te pedir perdão pelos momentos em que nós permitimos que o nosso coração se esfriasse, pelos momentos em que nós deixamos de te buscar, de clamar o teu nome, achando que nós não estávamos sendo escutados. Perdão pelos momentos em que deixamos que a voz do inimigo falasse mais alto do que a tua voz. Ó Deus, eu quero pedir perdão por cada um dos nossos pecados, por tudo aquilo que falamos, que agimos ou que pensamos. Nos purifica por inteiro, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia dessa pessoa que está ouvindo essa palavra, desse irmão e dessa irmã. Quem dera se eu pudesse estar frente a frente com eles, orando de mãos dadas junto com eles, olhando nos olhos dessa pessoa, orando individualmente por cada pedido aqui. Mas o Senhor pode fazer isso através do teu Espírito Santo. O Senhor pode, em teu infinito poder, visitar cada casa, cada quarto, cada leito de hospital, cada coração nesse instante. Visita essa pessoa que está me ouvindo, Senhor. Faz morada no coração dela, na mente dela. Manifesta o teu poder sobrenatural na vida dessa pessoa. Opera um milagre para a honra e para a glória do teu nome. Pois todos verão e todos saberão que o Senhor é Deus. Ainda que o diagnóstico já tenha sido dado, ainda que a palavra já tenha sido dita, ainda que o resultado daquele exame já tenha saído, o Senhor é o Deus do impossível. Tu és o médico dos médicos e a ti pertence a última palavra. E é por isso que eu peço, Pai, faça um milagre, faça algo novo na vida dessa pessoa. Dê a ela um novo dia, uma nova chance. Restaura a saúde, restaura os ossos, restaura cada órgão interno, cada célula, cada tecido. Transforma o corpo dessa pessoa. Ó Deus, que o Senhor promova a cura física, emocional e espiritual na vida dela. Ela já está sentindo a tua presença agora. E essa presença vai se tornar ainda mais nítida, ainda mais perceptível, mais constante e mais viva. Eu apresento diante de ti cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Eu oro por aqueles que estão chorando por um filho doente. Eu oro por essa pessoa que está desempregada, que não sabe como vai pagar as suas contas. Eu oro por aqueles que têm familiares que estão nos hospitais, internados, se submetendo a tratamentos, a quimioterapias, a cirurgias. Eu oro por aqueles que esperam por uma resposta médica, por aqueles que vivem com dor no corpo
e também na alma. Eu coloco diante do Senhor todas as pessoas, ó Deus, que nesse momento estão lutando contra a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico. Que o Senhor conceda a vitória. Que o Senhor restaure essa família. Não permita que esse casamento seja destruído. Atende a cada clamor colocado aqui nos comentários, Senhor, segundo a tua vontade. E que o teu nome seja glorificado em cada testemunho que vai surgir aqui. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Antes de sair, dê o like no vídeo. O seu like faz com que o YouTube entregue esse conteúdo para outras pessoas. Então o seu like é muito importante. Se essa mensagem abençoou sua vida, clica aqui no botão compartilhar e mande ela para os seus grupos de WhatsApp. Assim você está espalhando a palavra de Deus. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe e multiplique poderosamente na sua vida. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Olha só, Deus quer cuidar de você. Deus quer ter um relacionamento íntimo contigo. Mas talvez hoje você se sinta longe, afastado de Deus. Talvez você foi se afastando aos poucos de pecado em pecado, de mentira em mentira, de escuridão em escuridão, e agora você percebe que está distante da casa do seu Pai. Ouça o que eu vou te dizer agora. Deus ainda te ama e Ele te recebe de volta hoje. O Senhor quer te dar novas vestes. Ele quer calçar os seus pés com sandálias novas. Ele quer perdoar os seus pecados e te receber de volta em sua casa. Na casa dele, você vai habitar todos os dias da sua vida. Deus quer cuidar de você. E você? Você quer esse cuidado? Se você quer, escreva aqui nos comentários. Deus cuida de mim. Amém? Deus cuida de mim. Eu quero ler com você o texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, do verso 20 ao verso 32. Está escrito: Então o filho voltou para casa. Quando ele ainda estava longe de casa, o pai o avistou e, com muita pena do filho, correu, o abraçou e o beijou. Pai, disse o filho, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e as sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto de casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou um empregado e perguntou: o que está acontecendo? O empregado respondeu: o seu irmão voltou para casa, porque está são e salvo, e o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Aí o pai saiu e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho, que desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando com prostitutas,
voltou para casa e o Senhor manda matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que é meu é seu. Mas era preciso fazer esta festa para mostrar a nossa alegria, pois o seu irmão estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, olha só que interessante. O filho pródigo, depois de ter gasto toda a sua herança, depois de ter saído da casa do pai e desonrado a confiança dele, volta para casa. O pai o recebe, não do jeito que ele merecia, mas do jeito que ele precisava naquele momento. Já o irmão, que permaneceu fiel, que sempre esteve ali fazendo tudo certo, não conseguiu entender como aquele que tinha errado tanto estava sendo recebido com honra, com festa. Para ele, aquilo não era justo. Era como se ele dissesse: meu irmão não merece isso. E é como se o pai respondesse: ele realmente não merece, mas é isso o que ele precisa. Essa é a maravilhosa graça de Deus. Ele nos amou mesmo quando ainda estávamos no pecado. Ele nos limpou, nos restaurou e nos deu uma nova chance. Não porque a gente merecia, mas porque nós precisávamos. Talvez hoje seja o dia em que você está voltando para Deus, voltando para a casa do Pai. E eu acredito que existe algo que você precisa saber. Voltar para a casa do Pai, voltar à presença dele, não é o fim da história. Na realidade, é o começo de uma nova caminhada. Sim, Deus vai te dar novas vestes, mas se você não vigiar, vai acabar sujando essas roupas do mesmo jeito que sujou as antigas. Se continuar desejando aquilo que te afastou de Deus, você vai cair de novo na mesma vida vazia de antes. Então, abra os olhos, não se engane com o brilho falso daquilo que te levou para o fundo do poço. Pare de admirar o mal. Pare de justificar os seus próprios erros. Pare de chamar de liberdade aquilo que é escravidão disfarçada. Deus te chamou de volta para uma nova vida. Mas essa nova vida exige decisão, vigilância, maturidade. Não dá para viver na casa do Pai com o coração ainda preso à terra distante. Ele está te recebendo com amor. Está colocando um anel no seu dedo, sandálias nos seus pés, vestes novas sobre você. Deus está te abraçando mais uma vez. Então, agora é a sua vez de honrar esse abraço, de valorizar esse recomeço, de viver como filho e não como alguém que está de passagem. Eu quero orar pela sua vida. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se existe alguma situação específica com a qual você tem lutado, com a qual você tem travado batalhas internas e externas, escreva ela aqui nos comentários. Amém? E se você quiser receber uma palavra de Deus todos os dias, aqui no YouTube, é muito simples. Aqui embaixo no vídeo tem um botão escrito assim, inscreva-se. Você vai clicar nesse botão. Quando você fizer isso, você passa a ser inscrito aqui no canal e você pode acompanhar diariamente essa corrente de fé e de oração. Amém? Não se esqueça de ativar as notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Vamos falar com Deus nesse momento. Pai amado e querido, muito obrigado por essa palavra de hoje. Eu sei que ela é necessária para muitas pessoas que estão aqui ouvindo essa mensagem. Obrigado por nos lembrar que o Senhor cuida de nós. Somos gratos porque, mesmo quando nos afastamos, o Senhor continua de braços abertos.
Obrigado por nos esperar com paciência, com amor, com graça. Nós reconhecemos que precisamos do teu cuidado, precisamos da tua presença. Queremos te pedir perdão por todas as vezes em que voltamos para a tua presença, mas sem vigilância. Perdão por termos vestido novas vestes e mesmo assim olhado para trás, desejado as coisas da velha vida que levávamos. Nos perdoe por termos admirado o mal, dando outros nomes para aquilo que simplesmente se chama pecado, e por termos dado espaço para aquilo que nos afastava de ti. Nos limpa, Senhor, nos transforma por dentro. Nós queremos ser diferentes. Derrama o seu perdão na vida dessa pessoa agora, Senhor. Que ela entenda que nem a morte pode separá-la do Senhor. Que ela pare de fugir da tua presença, da tua casa. Eu entrego em tuas mãos essa pessoa que está voltando hoje, que está cansada, ferida, que se sente suja e envergonhada. O Senhor conhece o coração dela. O Senhor viu o momento em que ela caiu, mas também está vendo agora esse instante em que ela decide se levantar. Eu oro para que ela sinta o teu abraço no mais íntimo do seu ser. Que ela entenda que o Senhor a ama e que esse amor precisa estar acima dos pecados, dos desejos e dos impulsos. Que essa pessoa que me ouve agora perceba que está sendo recebida de volta. Não como escrava, como serva, como servo, mas como filho, como filha do Senhor. Eu oro por essa pessoa que precisa aprender a vigiar, nas suas palavras, nas suas atitudes, nas suas companhias. Essa pessoa que precisa de força para cortar laços com o passado, que precisa de coragem para andar com as novas vestes e não se contaminar mais. Ajuda ela, Senhor, a abrir mão dos desejos errados, das distrações do mundo, daquilo que a levou para longe da casa do Pai. Eu apresento diante do Senhor todos os pedidos de oração que estão sendo escritos aqui nos comentários desse vídeo. Eu oro por aqueles que têm chorado por seus filhos, por maridos e esposas, por familiares, por essa pessoa que escreveu o comentário aqui em meio às lágrimas. Eu oro por aqueles que não tiveram força, Senhor, para expressar em palavras aquilo que estão sentindo, mas que estão orando em silêncio agora. Que a tua vontade se cumpra na vida de cada um, pois o teu cuidado na vida de cada um é real. Nós cremos nisso. Que essa pessoa viva um recomeço de verdade na tua presença, pela fé, na obediência e no amor. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Não importa o quanto você tenha se afundado no pecado, a graça de Deus é suficiente e poderosa para te alcançar onde você estiver e como você estiver. Amém? Receba isso pela fé, em nome de Jesus. Se essa mensagem abençoou a sua vida, não guarde só para você. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para os seus contatos e para aqueles que você sabe que precisam de um recomeço. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Irmãos, mais uma vez eu quero trazer uma reflexão em um dos livros chamados Profetas Menores. Livros que são pouco pregados nas igrejas, de uma forma geral. E hoje eu quero convidar você a ler uma passagem comigo do livro de Amós. Amós era um líder incomum.
um pastor pacato de Judá, sem credencial nenhuma, a não ser a palavra de Deus. Mas mesmo assim, ele desafiou os vizinhos do norte a se arrependerem do seu desrespeito à justiça e da sua sede pelo materialismo, declarando que somente quando eles seguissem a liderança divina é que o povo seria salvo do castigo. Sabe, irmãos, o livro de Amós é profundamente atual. Daqui a pouco eu vou ler a passagem com você. Mas eu quero dizer que ele não é só uma mensagem para o povo de Israel do século 8 a.C., mas ele é um espelho profético que reflete os pecados da nossa sociedade moderna. O profeta se dirigia a uma cultura que, em muitos aspectos, se parece demais com a nossa cultura. Uma cultura materialista, onde o sucesso era medido pela riqueza, pelo luxo e pelo acúmulo de bens. As elites viviam em casas adornadas com marfim, enquanto os pobres eram esmagados e explorados. Não parece com o nosso tempo, em que a ostentação é celebrada nas redes sociais e a desigualdade se alastra por todo o mundo, nas ruas das grandes cidades? Amós falava a uma sociedade marcada pela ganância desenfreada, onde os poderosos distorciam o direito e vendiam o justo por prata, como está em Amós 5, verso 12. Hoje em dia, nós vemos grandes escândalos de corrupção, empresas que enriquecem à custa da dignidade dos trabalhadores, sistemas que favorecem sempre os mesmos, enquanto os marginalizados seguem invisíveis. Aquela também era uma cultura arrogante, onde o povo acreditava ser intocável por causa dos seus rituais religiosos. Ou seja, eles iam ao templo, ofereciam sacrifícios, cantavam louvores, mas Deus os rejeitava, porque seus corações estavam longe da justiça e da retidão. Isso nos confronta, porque muitos hoje frequentam igrejas, usam uma linguagem religiosa, uma linguagem gospel, mas ignoram os fundamentos do reino de Deus: justiça, misericórdia e fidelidade. O profeta Amós adverte que nenhuma cultura sobrevive muito tempo quando está fundamentada na opressão, na indiferença com o sofrimento alheio, na idolatria do dinheiro e no culto vazio. Ele diz com clareza, em Amós capítulo 5, verso 14, busquem o bem, não o mal, para que vivam. Isso aqui não é só um chamado espiritual, mas é um chamado existencial, um chamado social e urgente. Hoje, nós vivemos tempos de abundância tecnológica e escassez de compaixão. Produzimos inteligência artificial, mas não conseguimos resolver o problema da fome no mundo. Temos prédios luxuosos e crianças dormindo na calçada. A fé, muitas vezes, é usada como instrumento de poder político e não como expressão de amor ao próximo. Sabia que quando você dá o like no vídeo, o YouTube entrega ele para outras pessoas? Essa mensagem, quando você dá o like, é recomendada para que outras pessoas assistam. E como eu gostaria que muitas pessoas assistissem a essa palavra, a essa reflexão que nós trouxemos hoje. Então dê o seu like no vídeo. Se você está chegando aqui hoje, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Sabe, assim como naquela época, Deus continua buscando um povo que vive com integridade. Sabe, irmãos, assim como naquela época, até hoje, Deus continua buscando um povo que viva com integridade.
que não negocie princípios por conveniência e que transforme a adoração em ação. A mensagem de Amós não é só um recado amargo. Sabe aquelas mensagens que você geralmente não vai ouvir no púlpito das grandes igrejas? Então, essa é a mensagem pregada por Amós. Um apelo à mudança. Um apelo para que a justiça volte a correr como as águas e a retidão como um ribeiro perene. É o que ele escreveu em Amós capítulo 5, verso 24. Antes corra o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. Porque quando o povo vive segundo a justiça de Deus, o culto se torna agradável, o louvor é verdadeiro e a sociedade é restaurada. No final dessa mensagem eu quero orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: que a minha adoração seja sincera. Amém? Escreva isso aqui nos comentários. Que a minha adoração seja sincera. O capítulo 5 de Amós é uma das seções mais contundentes contra a religiosidade vazia de Israel. Amós denuncia um povo que mantém ritos e festas religiosas, mas ignora a justiça, o cuidado com os pobres e a ética no cotidiano. Deus não se impressiona com formas religiosas externas, mas ele se agrada de uma sociedade que pratica a justiça. O termo justiça, no hebraico, aqui, é a retidão nos relacionamentos humanos e comunitários. Já a expressão juízo, que é mispá, se refere à aplicação prática dessa justiça no tribunal ou na vida cotidiana. Ou seja, era um povo que fazia sacrifícios, que cantava louvores, participava dos cultos, mas vivia de forma corrupta, exploradora e injusta. Por isso, Deus rejeita o culto e clama por justiça como um rio, contínua, abundante e fluida. O grito do profeta Amós é o mesmo que ecoa nas ruas, nos púlpitos proféticos que nós ainda temos nos dias de hoje, e nas vozes que se levantam contra a hipocrisia religiosa. O pastor batista Martin Luther King, em seu discurso histórico Eu Tenho um Sonho, ele citou esse versículo. Ele diz assim no discurso: não estamos satisfeitos e não estaremos satisfeitos até que a justiça corra como as águas e a retidão como um ribeiro perene. Isso mostra que a mensagem de Amós não é datada, mas ela é eterna, atemporal. Onde houver desigualdade, racismo, corrupção, exploração do pobre, culto vazio e insensibilidade à dor e às necessidades do próximo, a profecia se atualiza. Esse é o recado que o Espírito Santo está dando à igreja hoje. Não adianta cantar lindos louvores se a justiça não for praticada. Não adianta levantar as mãos nos cultos se elas não estiverem estendidas para ajudar o necessitado. Não adianta falar de avivamento se ele não gerar arrependimento, compaixão, generosidade e justiça. A justiça é a liturgia que Deus não rejeita. Diante dessa palavra, nós precisamos olhar para dentro do nosso coração e perguntar: o que Deus quer de mim? Sabe, porque muitas vezes a gente fica esperando que Deus haja de forma coletiva, mas a mudança começa individualmente. Pergunte a si mesmo: o que Deus quer de mim? Tem uma resposta que pode ser a sua resposta, que está no livro de Miqueias, capítulo 6, verso 8. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom. E o que o Senhor exige de você?
que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Nós não podemos viver uma fé apenas de palavras, mas sim de ações coerentes com o caráter de Deus. A espiritualidade verdadeira se revela na maneira como tratamos o próximo, especialmente os mais vulneráveis. Tiago, capítulo 1, versos 26 e 27, diz assim: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. E o verso 27, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui nos comentários e declare pela fé que a minha adoração seja sincera. Amém? Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por essa palavra tão atual, tão desafiadora para nós. Queremos ser uma geração que vive a Tua justiça. Não apenas falamos em Teu nome, mas caminhamos segundo o Teu coração. Nos perdoa, Pai, pelas vezes em que nos escondemos atrás da nossa religiosidade, atrás de rituais, de cultos vazios, enquanto ignoramos a dor do próximo. Purifica o nosso coração e a nossa adoração e alinha as nossas intenções aos valores do Teu reino. Que a justiça corra em nossa vida como um rio, constante, puro e vivo. Levanta em nossos dias vozes proféticas que não tenham receio de denunciar o erro e que promovam o arrependimento e a restauração. Ensina-nos, ó Deus, a praticar o bem, a buscar a equidade e a amar a misericórdia. Que cada um de nós seja um canal do Teu amor e da Tua justiça nessa terra sedenta. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração que está sendo mencionado aqui nos comentários desse vídeo. E eu sei que a maioria desses pedidos vem justamente dessas pessoas que são menos favorecidas, pessoas que não têm recursos físicos, emocionais, espirituais, mas elas têm a fé. Elas têm, ó Deus, a esperança que é depositada aqui através dessa oração. Que o Senhor atenda a cada pedido aqui segundo a Tua vontade, ó Deus. Que cada pessoa que for alcançada por essa palavra, cada família, ó Deus, que for alcançada por essa mensagem, seja tocada pelo Teu Espírito e esteja com o coração aberto para uma mudança. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, não guarde ela só para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. A palavra de Deus pode transformar uma nação, pode transformar uma igreja, uma família e uma vida. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu espero você aqui amanhã para mais um Minuto com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti com humildade, com confiança, te agradecendo, ó Deus, por mais uma semana que está começando. Nesse momento eu quero orar por essa pessoa que está ouvindo essa palavra. Eu quero entregar a semana desse irmão e dessa irmã em Tuas mãos. Que seja uma semana de progresso, de paz, uma semana de realizações.
Que seja uma semana em que eles sintam a tua presença em cada detalhe. Não permita, Pai, que o medo paralise essa pessoa. Não permita que a insegurança vença. Que o cansaço tire o foco dela. Fortalece esse coração. Traz clareza, direção e ânimo renovado. Que nenhuma muralha permaneça de pé diante daquele que tem depositado a sua confiança no Senhor. E que ao final desta semana, essa pessoa olhe para trás e perceba o quanto o Senhor foi bondoso, o quanto o Senhor esteve presente. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe os caminhos dela, Pai. Que o Senhor destrave no mundo espiritual aquilo que tem sido travado e que ela possa continuar prosseguindo e avançando, segundo a tua vontade. É por isso que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida nesse novo começo. Que esta semana seja uma semana leve, uma semana produtiva, uma semana cheia da presença do Senhor. Que as portas se abram para você. Que aquilo que estava travado volte a fluir. Que a sua mente esteja em paz. Que as suas emoções estejam firmes. E que você caminhe com propósito, com coragem e com fé. E que tudo aquilo que quiser te paralisar, tudo aquilo que quiser enfraquecer a sua fé ou tirar a sua motivação, caia por terra. Não tenha nenhum poder contra você. Amém? A palavra que Deus colocou no meu coração hoje está em Salmos 18, verso 29. Salmos 18, verso 29. Com a ajuda do meu Deus, eu posso saltar muralhas. Aleluia. E é nessa força que você vai viver a sua semana. Nada, absolutamente nada vai te impedir de avançar. Amém? A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. É uma alegria ter você aqui. Eu sempre peço aqui, no começo dos meus vídeos, algumas coisas que são muito importantes para a gente. Eu peço que você dê o like aqui no vídeo, aqui do lado de cá. Ó. Dê o like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Amém? Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, fique à vontade para fazer isso, se tornando membro do canal ou nos apoiando através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Minuto com Deus é um ministério independente. Nós estamos aqui no YouTube há mais de 10 anos, postando mensagens cristãs todos os dias para a sua edificação. Então, se você considera importante e relevante o trabalho que nós fazemos aqui, você também tem a oportunidade de nos apoiar. Amém? Que Deus abençoe e multiplique poderosamente na sua vida. Irmãos, essa passagem que eu li, com a ajuda do meu Deus, eu posso saltar muralhas, foi escrita por Davi, num momento muito especial da vida dele. Davi não estava mais fugindo, ele já tinha passado pelos vales mais escuros, pelos desertos mais solitários, pelas humilhações mais profundas. Esse salmo foi escrito depois que ele finalmente recebeu livramento dos seus inimigos. Depois que Saul, que estava perseguindo ele, já não estava mais no trono. Davi estava agora em segurança. Mas ele não se esqueceu de tudo que ele viveu. É por isso que o Salmo 18 é tão forte.
ele é uma declaração de gratidão, mas ele também é uma lembrança viva de tudo que o rei teve que enfrentar até aquele momento. Foi nesse contexto, lembrando de todas as vezes que Deus o fortaleceu para não desistir, todas as vezes em que o Senhor fez com que ele continuasse lutando, todas as vezes em que Deus o ajudou a fugir, a suportar, a vencer. Foi nesse contexto que Davi escreveu essas palavras. Com a ajuda do meu Deus, eu posso saltar muralhas. Davi sabia o que era ter muralhas diante de si. Ele sabia o que era ter pessoas mais poderosas, soldados mais armados e situações mais injustas. Mas ele também sabia que com Deus ao seu lado, ele não precisava derrubar a muralha inteira. Ele só precisava de coragem suficiente para saltá-la. E eu sei que você também tem muralhas diante de você. Tem coisas que parecem te impedir de crescer. Tem situações que se repetem e te fazem duvidar do seu valor. Tem feridas que você até achou que já tinha superado, mas que ainda doem dentro do seu peito. Tem dias em que você se pergunta se ainda vale a pena tentar. E tem pessoas ao seu redor que não fazem ideia das lutas que você enfrenta em silêncio. Mas eu quero que você ouça isso. Você vai vencer. Tudo isso. Você vai passar por cima dessas coisas. Eu não estou falando aqui de força humana, de capacidade humana. Não é sobre você ter a estratégia perfeita, a coragem perfeita ou o plano perfeito. É sobre confiar em Deus. E com a ajuda dele, você vai conseguir saltar. Mesmo que pareça alto demais, mesmo que pareça tarde demais, mesmo que pareça que ninguém mais acredita em você, com Deus você vai avançar. Amém? Esse versículo, irmãos, que Davi escreveu, foi no momento em que ele tinha passado pelas lutas mais difíceis da sua vida. Não era uma promessa vazia, era um testemunho real. Ele sabia do que estava falando. Davi sabia o que era ser perseguido, injustiçado, desprezado. Ele sabia o que era viver escondido nas cavernas, esperando o tempo de Deus, enquanto tudo ao redor dele parecia estar dando errado. E mesmo assim, ele declara com autoridade, com fé: com a ajuda do meu Deus, eu posso saltar muralhas. Você pode escrever isso aqui nos comentários? Com a ajuda do meu Deus, eu posso vencer. Com a ajuda do meu Deus, eu posso vencer. É isso que nós precisamos lembrar. A fé que vence não é a fé que foge da batalha, é a fé que avança, mesmo quando tudo parece travado. E quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, verso 31, o seguinte: se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Paulo está dizendo a mesma coisa que Davi disse. Ele está dizendo que quem caminha com Deus não precisa temer as barreiras, porque o Senhor vai à frente. E nenhuma força deste mundo pode deter alguém que anda debaixo da vontade de Deus. Davi saltou muralhas. Paulo superou prisões. E você também vai seguir em frente. Com fé, com obediência, com fidelidade. Não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Não é na sua força, é na força do Senhor. Mas vai acontecer. Vai destravar, vai romper. Nada, nem o medo, nem a culpa, nem as palavras negativas que você ouviu um dia, nada disso vai te impedir de avançar nessa semana. Talvez essa semana você receba uma notícia inesperada.
Pode ser algo no seu trabalho, na sua família, ou até uma resposta que você estava esperando de alguém e ela venha negativa. Talvez você esteja começando essa semana já cansado, sem saber como vai conseguir ter energia para tudo que você precisa resolver. Ou quem sabe você esteja tentando recomeçar em alguma área, sabe? Depois de tanto tempo parado e os primeiros passos ainda estejam difíceis demais para você. Em momentos assim, vem a vontade de desistir, de parar, de recuar. Mas é aí que entra a sua decisão. Você vai deixar isso te travar ou vai confiar que Deus está agindo mesmo quando você não vê? Avançar não significa que tudo vai dar certo do seu jeito. Significa que você não vai voltar atrás, que você não vai se entregar, que mesmo com medo, você vai fazer o que precisa ser feito. Vai levantar, trabalhar com aquilo que você tem em mãos, você vai orar, vai perdoar se for preciso, vai dizer não se for necessário, porque quem confia em Deus aprende a reagir com sabedoria, não com desespero. A muralha continua lá, mas a sua postura diante dela é que muda tudo. A dor pode vir, mas você não vai deixá-la definir o seu caminho. A crítica pode surgir de onde você menos espera, mas você vai lembrar quem é que te chamou. O atraso, a demora, pode frustrar muitas vezes, mas você vai continuar caminhando, porque quem avança com Deus não depende da aprovação dos outros, nem de resultados imediatos. Depende só da convicção de que Deus está no controle. É isso. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Que essa seja uma semana surpreendente para você. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua semana. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? Se o Espírito Santo trouxe à sua mente uma situação específica, escreva ela aqui. Se você se lembrou de alguém por quem você está orando, alguém da sua casa, alguém que você conhece que está passando por uma dificuldade, alguém que está num hospital, que está enfrentando uma enfermidade, uma crise familiar, coloque o nome dessa pessoa aqui. A oração tem poder. A oração feita em nome de Jesus tem poder em seus efeitos. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos aproximamos de Ti, Senhor, nesse momento, com reverência e com fé. Nós nos humilhamos na Tua presença. Primeiro queremos Te agradecer, Senhor, porque mesmo quando as coisas não saem como a gente espera, o Senhor continua sendo bom. Obrigado por cada livramento que nós nem percebemos muitas vezes. Obrigado por cada noite que o Senhor nos guardou. Obrigado por mais uma semana que o Senhor nos permite começar com a Tua graça sobre nós. Te agradecemos porque mesmo em meio às nossas limitações, o Senhor continua tendo paciência com a gente. Obrigado, Pai, pela Tua misericórdia, que se renova a cada manhã. Nós também queremos, com humildade, Te pedir perdão. Perdão pelas vezes em que deixamos o medo falar mais alto. Pelas vezes em que desacreditamos do Teu cuidado e tentamos resolver tudo com as nossas próprias forças. Perdoa, Pai, quando deixamos a ansiedade nos dominar, quando agimos com raiva, quando perdemos a paciência, quando falamos sem pensar, ou quando nos afastamos de Ti. Perdoa, Senhor, o nosso coração, os nossos pensamentos, as nossas atitudes que muitas vezes não refletem
o teu caráter, nos limpa, nos renova e nos ensina a caminhar em santidade. Eu quero orar por essa pessoa que está aqui comigo ouvindo essa palavra. Eu oro por esse irmão e essa irmã que começou essa semana precisando de força, de ânimo e de coragem. Que o Senhor coloque um novo espírito dentro dela. Um espírito de determinação, de confiança, de obediência. Que essa semana não seja marcada pelo desânimo, mas que seja cercada de pequenas vitórias diárias. E mesmo se as dificuldades vierem, que ela tenha sabedoria para reagir. Que ela saiba o momento de falar e o momento de se calar. Que ela saiba quando agir e quando esperar. Que ela sinta paz, mesmo diante daquilo que ainda não está resolvido. Que ela saiba que com a ajuda do Senhor, nada será grande demais, a ponto de paralisar os planos que vêm do alto. Que ela avance, Pai, nos seus sonhos, nas suas metas, nos seus relacionamentos, que ela cresça na intimidade com o Senhor, que ela cresça como pessoa, como serva, como ser humano, que ela não aceite mais ficar parada onde o Senhor já mandou ela sair, que ela não aceite mais viver num ciclo de medo, culpa ou estagnação. Renova essa mente, Pai, renova essa alma, renova essa força interior que só o Teu Espírito pode nos dar. Eu quero interceder por cada pedido de oração que está sendo colocado aqui nos comentários desse vídeo. Eu oro por aqueles que estão enfrentando batalhas na saúde. Que o Senhor visite hospitais, lares, leitos de dor e derrama a Tua cura. Eu quero orar por aqueles que estão clamando pela conversão de alguém da sua família. Pelo seu filho, sua filha, pelo seu cônjuge, pela sua mãe, por um amigo. Eu oro por aqueles que sofrem por ver alguém tão distante da Tua presença. Eu quero colocar diante do Senhor também, ó Pai, aqueles que estão presos em vícios. Vício do álcool, das drogas, dos jogos, vício da pornografia. E eu quero orar não só por essa pessoa que está presa nesses vícios, mas pelas famílias que são afetadas, direta ou indiretamente, por causa desse comportamento. Que o Senhor quebre correntes, tire o desejo da alma e traga libertação completa. Eu coloco diante do Senhor todas as pessoas que vivem um momento de dificuldade financeira. Pessoas que estão escrevendo aqui nos comentários, que entregam suas finanças em Tuas mãos e que confiam que o Senhor vai fazer o melhor por elas e pelas suas respectivas famílias. Pessoas que vão escrever aqui o nome de um filho, uma filha, um irmão, alguém que está passando por um momento de necessidade, alguém que está endividado, endividada. Eu apresento todos esses nomes no Teu altar, porque eu sei que o Senhor conhece cada um e que nada passa despercebido aos Teus olhos. Ó Deus, contempla cada lágrima derramada aqui durante essa oração, cada clamor silencioso que não consegue nem se transformar em palavras. E atenda, ó Deus, cada pedido segundo a Tua vontade. Não porque merecemos, mas porque dependemos de Ti. É por isso que eu oro e desde já Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Que essa semana seja uma semana de bênção, de vitória, de milagre, de respostas para a sua vida. Amém? Se essa palavra abençoou a sua vida, compartilhe ela com seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para suas listas de transmissão e para todas as pessoas que você ama. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe,
Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.